Olá, tudo bem com você? Está começando o programa Acre Connection, sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1, um talk show misturado com um podcast, idealizado pelo melhor diretor de TV, o nosso amigo Márcio Nunes, e comigo sempre Ana Carolina Pisano. O nome dela é esse mesmo, Pisano, que é italiano. Tudo bem, Ana Carolina Pisano? Só um detalhe, o Cabral acabou de dizer que você está pisando duro no dinheiro. Eu recebo, viu? Recebo. Muito obrigada, Dr. Robson, pela parceria, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando dessas conexões, falando sobre propósito, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Verdade. Hoje o assunto que é muito interessante e que é o espírito do nosso programa está bem recheado com duas grandes feras, duas grandes personalidades imbatíveis, pessoas sensacionais. Antes de apresentar, a gente tem que fazer a apresentação do melhor artista, cartunista, empreendedorista que nós temos, que é o nosso amigo Daniel Cabral, e que nós vamos falar no segundo bloco, que foi até Rondônia, como diz os antigos, até Porto Velho, PVH, para fazer uma arte, porque ele é excepcional, Carol, sabe? Saiu daqui para ir para Porto Velho. Do Acre para o Brasil e para o mundo. Verdade. O Cabral, que é um parceiro, é um amigo, é um cara, gente boa, titio, né? Não pode falar, não tem nem como falar diferente também, né? Um talento ímpar. Ímpar, excepcional. Conosco, duas pessoas extraordinárias e maravilhosas. Alexandre Lisboa, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa noite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Alexandre? Sim. Alexandre, que é CEO da Lisboa Empreendimentos. Exatamente. Tem vários negócios em Rio Branco. Principalmente no imobiliário. Parabéns, Alexandre, porque a gente e, obviamente, as pessoas que são do meio econômico sabem que esse ramo que vocês estão tocando é o ramo principal, digo, de fomentar uma economia nas cidades, que é o ramo da construção, que é o que faz girar bastante, né? Contratação de vários profissionais, e vocês têm tido uma pegada muito boa. Parabéns, Alexandre. Muito obrigado mesmo. Realmente, o ramo imobiliário, ele, pelo volume exercido, pela quantidade de agentes que trabalham, funcionários diretos e indiretos, fornecedores, acaba tendo sim um fomento econômico, né, local dentro da cidade. Acaba sendo um dos motores da economia, né? Não um motor, mas um dos motores, que é muito importante, né? E a gente está seguindo aí, trabalhando, estamos finalizando mais um projeto. Se Deus quiser, esse ano a gente consegue emplacar mais 2, né? Vamos depender aí dessa questão de onde os N's, né? As aprovações de projetos, tudo isso aí, para ver se a gente consegue no segundo semestre já dar início a novos empreitadas. Que legal. Conosco também um empresário, consultor organizacional, Isaac Roque. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Prazer. Prazer. Boa noite, né? Para quem está nos vendo, nos assistindo. Boa noite, doutor. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu acho que é a primeira vez no Acre Connection. Não é a primeira vez aqui na TV, nesse canal especificamente, mas é a primeira vez aqui no Acre Connection. Que legal. É bom estar aqui com o Daniel de novo. O Daniel que fica sempre me desenhando. Eu tenho uma foto, um desenho dele, não uma foto, um desenho dele lá em casa. É legal. Prazer estar aqui, doutor. Com certeza, o prazer é todo nosso, Isaac. Alexandre, indo para o ramo de empreendimento, vocês, a sua família, ela é tradicional e que eu acho muito legal. Que bom que tenhamos famílias tradicionais no Acre. A família Lisboa é uma delas. Desde já, quero que você mande depois. Eu vou mandar um beijo para você, doutora Socorro. Né? Mamãe está bem, né? Está bem, está ótimo, graças a Deus, está bem. Está trabalhando com a gente lá. Resolvendo os pepinos nossos, tudo que é a bombeiro do escritório é ela. Ela é uma mulher excepcional, foi vice-presidente da nossa seccional do estado do Acre. E às vezes eu falava para ela, como é que você encontra tempo para ser mãe, para cuidar dos negócios, ainda para cuidar da OAB? Realmente tem que ter uma garra, uma vontade. Ela mandando mensagem 4 horas da manhã no grupo do WhatsApp. Falei, mãe, tu dorme quantas horas por noite? É o Conde Drácula, eu só dorme 2 horas por noite por dia. Mas ela dá conta. É uma mulher, uma guerreira, uma mulher excepcional, uma das melhores advogadas, uma das patronas da advocacia do estado do Acre, é a doutora Socorro Lisboa. Sim, com certeza. Deixou um legado muito grande, muito importante para a nossa seccional e, com certeza, também te ajudando no ramo imobiliário, no ramo dos empreendimentos.
tem feito aí algo fantástico pelo nosso Não só como pelo nosso advogado, estado. mas como mãe também, conselheiro e tudo, né? Legal. Isaac, vamos falar um pouquinho, já que é a primeira vez aqui no programa, quem é Isaac Roque? Rapaz, essa pergunta dói, né? A gente responder. Como que eu me defino? Eu me defino como um empreendedor sonhador. Eu sonho em construir um mercado, né? Construir um legado no mercado para que a gente consiga empregar o maior número de pessoas com maior qualidade nesses empregos, né? Porque maior qualidade nos empregos é maior qualidade nos empreendimentos. E maior qualidade dos empreendimentos é uma melhor qualidade na vida de uma sociedade, de uma comunidade e até de uma cidade, né, de um país. Então eu sou um sonhador que não só sonha, mas luta para isso acontecer. Claro, E legal. os meus negócios, eles são pautados nisso, né? Todos os negócios que eu tenho, todas as empresas que eu tenho, a gente busca fazer isso daí, né? Utilizando muito inteligência artificial, mas de uma forma humanizada e trazendo isso daí hoje para o encaixe na nossa realidade, né? Pensando que pessoas precisam de pessoas. Então, Verdade. esse é o Isaac. O Isaac é o cara que pensa nisso. Legal. Isaac, e como surgiu esse despertamento para ser esse consultor, e especialmente na área organizacional? Eu não pensava em ser consultor, né? O que aconteceu foi o seguinte. Eu tive empresa de engenharia, né? Aqui no Acre. Eu quebrei. Aí eu voltei a ser CLT, gerenciei o cinema aqui, tive alguns empregos aqui. E aí um dia eu saí daqui do Acre. Quando eu saí daqui do Acre, eu saí, assumi um cargo no governo Bolsonaro, de segundo escalão, lá em Brasília. E aí eu fui exonerado. Quando eu fui exonerado, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu vou voltar a empreender. Eu tinha fechado o CNPJ, que já tinha quebrado, mas ainda estava ativo. Aí eu fechei o CNPJ, né? Encerramos a atividade. E aí eu fui voltar a empreender. Aí eu fui empreender no ramo imobiliário. Eu fui trabalhar como consultor de negócios imobiliários. Eu trabalhava junto com corretores, então eu ajudava eles na parte de atendimento e prospecção desse pessoal. Então eu fazia o tráfego, fazia todo um alinhamento prévio de SDR e eles chegavam e só chutavam para o gol, né? Então a gente tinha um núcleo que a gente fazia isso daí. Aí eu estudei para ser corretor também. Enquanto estagiário, a gente conseguiu acertar a venda, foi muito legal, foi muito gostoso. E aí eu vi que eu reacendeu a chama, né? De voltar para empreender. E aí nisso daí eu comecei a prestar serviço na área de tráfego. E na área de tráfego e de marketing, eu entendi que eu precisava entregar mais, que foi a parte organizacional. Que um tráfego de uma empresa sem cultura não dá certo, entendeu? Toda a parte de marketing de uma empresa que não tem cultura, ela acaba levando a empresa a ruir, né? Então foi assim que eu voltei, foi dessa forma que eu voltei e hoje eu tenho operações. Eu tenho operação na área que presta serviço na área de marketing, que entrega algumas coisas para soluções de marketing e também tenho essa consultoria que agora a gente está em fase de escala, que a gente saiu da fase de seed, está em fase de escala, que é uma consultoria que não usa mais, ela usa a minha cabeça, mas não é tão presa mais a mim, por causa de inteligência artificial. Então, é assim que, é esse ponto que eu tô e é assim que eu saí, né? Eu descobri tudo isso daí a partir desse sistema, de ter quebrado, ter feito Empretec, ter me envolvido de novo no mercado. Que legal. Em alguns casos, Isaac, algumas pessoas têm o privilégio de escolher ou não se vão empreender, fica aquela questão, será que eu vou, será que eu não vou? A vida às vezes dá essa oportunidade. Outras pessoas a vida já joga lá no meio do rio e fala assim, ó, te vira, vai trabalhar, vai empreender. Você não e tem aí, outra opção. Não tem outra opção. E acontece muito para quem tem cargo em comissão, são cargos temporários, que não te dão uma estabilidade longínqua, e você acaba Exatamente. que deixa toda uma carreira, às vezes, para seguir algo, né, temporário, e esse temporário vai acabar um dia, e quando você tenta retornar, já não tem mais aquele caminho que você começou. Né? Eu acho que eu me encaixo um pouco nisso, né? Eu gostei de assumir o cargo que eu assumi, porque eu era coordenador de articulação de política pública, que é um dos cargos mais altos que um assistente social pode chegar. Então, eu posso dizer hoje que, como assistente social, eu pude andar em todas as esferas que eu queria, né? Trabalhei com adolescente, trabalhei com idoso, trabalhei com drogadicto, trabalhei, enfim, em todas as áreas que eu poderia trabalhar, eu trabalhei como assistente social. E eu me formei em serviço social, olha que coisa maluca, né? Eu me formei não para trabalhar nessas áreas, mas em si para trabalhar na área organizacional. Eu já pensava nisso, eu já via sobre ESG antes da ESG chegar no Brasil, foi muito interessante assim. Então eu sempre flertava com a parte de empreendedorismo e
de repente eu fui impelido, né? Eu fui jogado dentro disso daí de novo e assim começou e agora já era. O mosquitinho do empreendedorismo me picou e eu sou um cara que mata um leão por dia, né? Que aprender é isso daí. É um E é pouco... legal que antes de tu chegar, tu viveu 360 e toda a experiência, né? Antes de... Aí a gente traz, né, um pouco do social. Eu entendi que eu, como assistente social, entendia muito de marketing. Então, isso daí foi muito legal. Inclusive, eu tenho agora lançado algumas aulas abertas de processo de consultoria meu que trabalha muito isso daí. Trabalha um pouco de... Eu sou, às vezes, confundido como coach, porque eu trabalho muito mentalidade também, né? A gente tem que ter mentalidade. Se você não tiver mentalidade, cara, você não consegue. Verdade. Não tem jeito. Falando em mentalidade, Isaac, eu quero parabenizar, Alexandre, a tua família, a família Lisboa, por ter a mentalidade, ter tido a mentalidade de fazer empreendimentos no estado do Acre, principalmente em Rio Branco, e que deram uma nova roupagem. É uma mistura de empreendedorismo com negócio, com cultura, com lazer, com diversão. Vocês conseguiram agregar muitas coisas, né, nos empreendimentos de vocês. E isso é fantástico. Vocês deram uma nova visão, principalmente para Rio Branco. Ah, sim. Muito obrigado por ouvir isso. Para mim agora, pelo menos nesse momento, não faz sentido algum investir em outro lugar que não seja Rio Branco, né? Sou daqui, minha família é daqui, meu negócio está aqui, eu, sei lá, não veria sentido algum pegar minhas malas e querer investir em outro lugar, sendo que meu ecossistema, as pessoas com que eu vivo, com que eu trabalho, já estão todos aqui. E eu acho que o Rio Branco é carente disso, né? Sim. Eu acho que as coisas elas simplesmente foram acontecendo. É claro que tinha um projeto, existia uma ambição desde o início, né? Do que a gente queria fazer. E eu sinto feliz de ver hoje pessoas como você falando isso, porque isso era o que eu sonhava 10 anos atrás, pensando, será que as pessoas vão reconhecer isso, né? E ainda bem que está sendo reconhecido, né? Está sendo bem reconhecido. Os projetos que a gente desenvolveu, todos eles, graças a Deus, foram bem sucedidos, né? Tem os projetos pela frente, entendeu? E eu acho que o Branco está muito carente de empresários locais que investam aqui, né? Então, eu fico feliz aqui de ver o Isaac, né? Falando que estava em Brasília, voltou para cá para abrir a empresa dele e tudo mais. Porque Rio Branco vive hoje uma fuga de cérebros muito grande, né? Sim, A verdade. quantidade de pessoas qualificadas que a gente vê ir para fora, para São Paulo, ir para Santa Catarina, ir para João Pessoa, o que for, né? Devido à falta de oportunidades, é muito grande, né? Sim. E a gente tem que preservar o jovem aqui, principalmente o jovem bem qualificado, né? Isso é um desafio que o Acre vai ter pela frente e a gente vai ter que encontrar maneiras de enfrentar isso aí, né? A melhor maneira é a perspectiva, né? E a perspectiva, ela surge a partir de investimentos locais, né? Geração de uma indústria, seja ela uma indústria imobiliária, uma indústria de serviço, como a gente está falando, uma indústria do agronegócio, que está chegando agora. A soja está chegando agora aqui no Acre, né? Ainda está caminhando. A gente não sabe o impacto disso daqui a 2 gerações, né? Então, talvez, quem sabe no futuro, daqui a 2, 3 gerações, sofreria ali como perguntar, mas talvez não tenha que se ver obrigado, quando tiver mais velha, a querer ir embora, porque aqui está sem perspectiva, né? Eu sonho com isso. O Acre está passando uma metamorfose, Alexandre, muito grande, né? Ao mesmo tempo que tem mercado em algumas situações, tem nichos de mercado, Sim. Ao mesmo tempo também que parece que não tem, e isso levou mais de 100 mil pessoas a deixarem o Acre. Deixar o Estado, né? Eu acho que são vários fatores aí que estão envolvidos, né? Primeiro, um setor de serviços, que algumas áreas ele está saturado, né? Então, a gente fala muito que no Brasil, no Brasil como todo, eu digo no Acre, da universidade, sim, claro que a universidade é interessante, né? Mas a gente fala pouco do curso técnico. Vou te dar um exemplo. Um eletrotécnico, hoje em dia, que se forma no SESI e Senai, ganha muito bem, entendeu? E a gente pouco fala isso e pouco explora isso também, entendeu? A gente pouco trabalha a mão de obra nossa desde a base. A gente sempre pensou em trabalhar a mão de obra lá em cima, né? Pegar o pessoal que está formando nas faculdades de ponta para assumir cargo de ponta,
Só que a gente não está trabalhando direito à base aqui no nosso estado, entendeu? E eu acho que isso é um problema muito grande. Espaço, a gente não está trabalhando a educação de base, a gente não está trabalhando a formação a formação de profissionais de base, entendeu? E eu acho que tudo isso, né, somado, acaba gerando esse êxito que a gente está vendo, né? Então, pedreiro aqui no Acre, acho que no Acre 2014, o pedreiro ganhava 120 por dia, né? Hoje o pedreiro ganha 180 por dia. Se a gente for pegar a inflação, tá deflacionado isso aí. Com certeza. Entendeu? Você chega a lugares como Santa Catarina e ganha 300 por dia. Né? Então, como é que você combate isso aí? Como é que você resolve isso aí, né? A gente tem o CUB mais caro do Brasil, né? O custo unitário básico de construção mais caro do Brasil, porque a gente não tem indústria local, tudo a gente importa de fora, o que acaba encarecendo o preço dos produtos, né? Para completar, a gente teve uma alta do dólar extremamente volátil nos últimos anos, que subiram preços que são... Porque a gente não pode se enganar de pensar que aqui no Brasil, desculpe se eu estou me alongando, tá? Mas a gente está trabalhando assim... a gente fala que mas o ferro é dolarizado, a gente produz o ferro, então ele não é dolarizado. Tá, mas o problema é, se o dólar tá alto, né, e a taxa de juros nossa está 15%, você vai vender ferro para o Brasil ou você vai vender ferro na Bolsa de Chicago? Entendeu? Esse é um grande problema. A gente produz arroz, produz. Mas você vai vender para cá ou você vai vender para a Bolsa de Chicago? Então, acho que essa questão da alta do dólar também impactou bastante, porque, vou te dar um exemplo, claro, uma peça de fio de cobre custava 10 milímetros, custava R$500, hoje está 1.100. Entendeu? Deu uma reduzida agora, mas fica nessa grandeza de valor, né? Algumas coisas, elas dobrar de preço. E não baixa mais o valor, por mais que baixe às vezes o dólar, mas não baixa, reduz mas os não preços volta dos mais custos. ao patamar antigamente. Eu acho que, assim, dificilmente vão voltar ao patamar antigamente. Verdade. Ana Carolina Pisano, psicóloga e empreendedora do Acre Connection. Como é que você consegue enxergar, Carol, tu também lida no dia a dia com pessoas, com negócios, com empreendimentos, como é que está a cabeça dos empreendedores frente a esse turbilhão de complicações que vivem no dia a dia, especialmente aqui no Acre, que ainda tem um adicional bem maior? Com certeza, Dr. Robson. O que a gente observa quando a gente faz essas conexões é a importância do manejo e de saber, né, estabelecer com qualidade os relacionamentos interpessoais, conhecer as pessoas. Muito do que foi trazido aqui tem a ver com relação à realização pessoal. Então, conhecer as pessoas também se conhecerem. Nós temos agora, né, vai entrar em vigor uma nova norma regulamentadora, que é a NR1, que fala sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho, e isso é muito importante, nós avaliarmos esse risco quando nós falamos de empreendimento e quando nós falamos de pessoas, né, porque é uma via de mão dupla. Nas palavras do Isaac, né, pessoas precisam de pessoas. Então, a gente entende, através dessa interpretação, que nós precisamos das pessoas e que as pessoas também precisam de nós. Então, há essa troca, e essa troca ela é muito necessária. Claro, existem muitos desafios, né, ao longo do caminho, mas todos os empreendedores acreanos, eles conseguem ressignificar isso muito bem, e é o que a gente vê presente na história de cada um de vocês, né? Essa capacidade de se reinventar, mesmo diante do caos, das dificuldades, né? Cada um com as suas singularidades, né? Levando isso com a sua história de maneira particular, seja de forma autônoma, não tendo pensado nessas possibilidades antes, ou também empreendendo um negócio familiar, que é uma realidade que a gente vê muito aqui no estado do Acre, né? Sim. Empresas familiares, isso é muito presente e isso deve ser fortalecido. Isso é muito interessante, vamos continuar com esse tema no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Ei, você que está encerrando o ensino médio, tem um recado muito importante. Eu sei que essa fase dá um frio na barriga. Pensar no futuro e no que fazer depois da escola pode parecer um desafio, mas deixe-me te contar uma coisa. A faculdade não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, é o lugar onde você vai fazer amigos para a vida toda, construir o seu futuro profissional, descobrir uma nova realidade.
Aqui na Faculdade Euclides da Cunha, você encontra tudo o que precisa. Ensino de qualidade com nota 4 no MEC e uma equipe pronta para caminhar ao seu lado, oferecendo todo o apoio necessário. Seu futuro começa aqui. Faculdade Euclides da Cunha. Estamos de volta com o programa Acre Connection, sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1. Isaac, eu ouvi de um amigo, um grande parceiro, e ele não tem estudo assim de academia, não é um estudioso acadêmico, mas ele disse uma frase marcante que eu carrego até hoje. Ele disse assim: a gente estava numa lanchonete e a gente estava comendo ainda, aí a mulher falou assim: peraí que eu vou retirar tudo isso aqui. Não pediu licença nem nada. E aí ele soltou uma frase que, para mim, é marcante. Ele disse assim: não é que as pessoas saibam vender, é que a gente precisa comprar. Isso me marcou, isso para mim, isso traz uma ideia gigantesca por trás do porquê de tudo isso. Esse preparo de conhecimento e uma série de coisas que muitos empresários precisam se atentar para isso com relação aos seus colaboradores, porque é a imagem do empresário que vai estar sendo impressa, imprimida no colaborador. O que acontece hoje é que empresas que têm cultura, elas conseguem vender mais, né? Porque elas vendem recorrente. Elas conseguem vender mais vezes para o mesmo cliente. E o maior desafio de qualquer empresa é vender mais vezes para o mesmo cliente, entendeu? Seja o ramo que for, principalmente imobiliário. Gente, imobiliário, se você não tem um mercado muito aquecido, a venda de um imóvel é a venda da vida do cara. Às vezes tem gente que passa a vida toda para comprar um imóvel, entendeu? Então, é uma venda que ela não tem recorrência. Então, a gente precisa de mais do que só um atendimento muito bom. A gente precisa de uma consultoria muito boa para cima desse cara, para que ele entenda que ele consegue comprar, ele consegue se organizar para comprar mais vezes. E o que tem acontecido hoje é que as empresas, elas não têm trabalhado para trabalhar, trabalhado para trabalhar. Elas não têm trabalhado para trabalhar a mentalidade do vendedor, para ajudar esse cara a pensar como que ele pode ajudar o cliente dele para além do que ele comprou. Com certeza. Entende? Então, a gente tem um mercado que ele é aquecido em algumas áreas e desaquecido em outra, não porque falta gente para comprar, mas porque, falta gente para vender, falta gente para gerar necessidade, porque a gente tem necessidade. E uma das coisas que eu faço uma crítica muito grande, gente, eu não sou acriano, tá? Sou acriano do coração. Eu nasci no lugar errado. Eu nasci em São Paulo, mas devia ter nascido no Acre. Eu sou mais acriano do que paulista. Paulistano, na verdade. Então, eu vejo que muita gente aqui fala que no Acre falta muita coisa. Ótimo para quem é empreendedor. Caramba, isso daí é a melhor coisa que existe. Se falta, você tem uma parcela de mercado que está precisando de você. Só que você não entende a força que você tem para assumir riscos e trazer empreendimentos funcionais para cá. Então, esse desenvolvimento, eu faço esse paralelo, esse desenvolvimento de o cara saber vender, é difícil de você colocar isso daí na mentalidade do empresário, ensinar o seu vendedor a vender, e outra, é difícil também você colocar na mente das pessoas que se tem falta, tem oportunidade. Verdade. Então, o conhecimento hoje, eu acho que gira em torno de tudo isso daí. Gente, veja, eu escolhi uma das minhas empresas, a Culture App, eu escolhi iniciar o processo de escala dela aqui no Acre. A gente está trabalhando para chegar na fase de escala, que é exatamente essa que
trabalha da cultura ao marketing, à escala, aqui no Acre. E aqui eu vim para ficar 3 meses e estou há mais de 1 ano aqui, porque aqui tem um mercado gigantesco. Só que você tem que saber como puxar essa parcela do mercado para você. E é aí onde está o treinamento e o destreinamento, né, que eu falo, que às vezes a gente tem que ser mais destreinado do que treinado. Entende? Então é mais ou menos essa linha que eu penso sobre vender e empreender, né? Legal. Não sei se eu fui tão claro, muito assim, sei lá. Eu entendi. É legal. Mas deu para entender. Leôncio, coloca pra gente, Leôncio, aqui imagens do nosso amigo Isaac, que é um consultor, um empreendedor e também faz treinamento de elefante. É um livro, né? É um livro? É um livro. Esse livro eu escrevi por causa de uma padaria que eu prestava consultoria e quebrou. Estava quebrando pela 3ª vez da mesma forma, do mesmo jeito. E eu fiz de tudo para esses caras saírem desse ciclo, né? Porque a quebra ela é muito mais certeza. mental e emocional do que de caixa, do que de tudo isso daí. Porque se você põe o seu emocional no lugar, você consegue criar mecanismos e contratar pessoas mesmo sem dinheiro. Você consegue chamar pessoas para o teu negócio para alavancar esse negócio. Que é o que acontece. A gente tem hoje pessoas que são líderes de marketing, talvez vocês já viram esses caras falando, que ele ganhou pedaços de empresa para trabalhar o marketing dessas empresas. Eram empresas que estavam com dificuldade. Entendeu? Então, ele ganhou uma parte dessa empresa para alavancar elas. Então, existem várias formas de não quebrar. E eu escrevi esse livro por causa disso. Por causa que eu estava tentando tirar e eu faço muita analogia do elefante. No elefante, quando ele aprende uma coisa, já era. Legal. Fica Gostei do adulto. nome. Ele é um Muito dos bom. animais mais inteligentes do mundo. Sim. Aliás, eu acho que ele é o mais inteligente, assim, né? E é o mais forte que tem. Então, de quadrúpede, não tem um animal mais forte que ele. E a mente dele limita a força do cara. Então, é violento. E foi por isso que eu escrevi o livro. Bacana. E também presta consultoria e treinamentos também nessas óticas, né, Isaac? Sim, hoje eu trabalho com consultoria. Hoje meus 2 negócios são consultoria e... na verdade, os 2 negócios eu dou consultoria, tá? Então, um deles eu vendo o sistema, a gente tem a Hivestruck, que é eu e o Neto, um empresário criando, que ele é dono da Fini, ele tem outros negócios aqui também. Então, a gente tem a parceria na Hive, que é uma empresa que fornece sistema de chatbot humanizado, que é inteligência artificial. A gente oferece também um Controla Mais, que é um controle de estoque inteligente, que faz a curva ABC, seu negócio, que ele faz, ele é uma inteligência artificial dentro do seu estoque. Né? E a gente tem um CRM também, que ajuda nas vendas. E nesse daí, quando a gente faz a implantação, a gente já dá uma consultoria para a pessoa, para ajudar a pessoa no marketing dele. E a Culture App, que é uma empresa que eu trabalho a cultura, o marketing até a escala. É uma outra startup, que daí essa daí tem planos que você usa sozinho o sistema, que daí eu te forneço o sistema, que é o meu cérebro dentro desse sistema, e aí você utiliza ele para conseguir resolver os seus problemas. E é muito interessante que eu trabalho perfis, eu faço a análise de perfil para você encaixar pessoas no lugar certo. Todo mundo usa o DISC, né? Só que o DISC ele é legal, só que o DISC ele é não um desuso, mas ele para ser eficiente mesmo, ele tem que ser utilizado junto com o Big Five, que é o Ocean, que é uma outra análise de personalidade, que a gente trouxe dos Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos, né? Acho que os 2 são americanos, se eu não me engano. E aí, esse daí é um que trabalha um pouco mais a personalidade, e a gente trabalha essa análise de perfil para encaixar o cara no lugar certo, falar da forma certa e preparar a empresa para escalar. Então, essas são minhas 2 empresas. Eu acho que ficou claro. Ficou bem legal, ficou bem legal. Mais alguma coisa? Alexandre, Claro. falando em despertar, em virar, em assumir risco, vocês passaram por isso quando fizeram a primeira galeria, Sim. ali pertinho de casa. Vocês saíram do tradicional, do empreendimento tradicional, que ali era um hotel. Sim. Né? Vocês fizeram algumas atividades naquele espaço, que era o Imperador Galvez, teve, se não me engano, teve boate também. E aí foi ali o marco de alavancagem. O Marco Zero foi ali na questão das galerias. Né? Sim, basicamente sim. Porque era uma coisa que a gente não imaginava que iria trabalhar. Mas quando nós fizemos, para nossa surpresa, a reação do mercado foi muito boa. Né?
Consequentemente, aí você vai praticamente escalonando aquilo, né? Hoje a gente está concluindo nossa 8ª, né? Vai chamar Centerville Garden, frente Vila Rio, né? Previsão de ficar pronto mais ou menos em junho. Então, isso foi ao longo desses 10 anos, né? Que a gente foi construindo. Então, sim, ali foi o marco zero, foi onde a gente percebeu que existia um mercado para isso aqui em Rio Branco. Eu acho que várias outras pessoas também perceberam que Rio Branco está cheio de galeria. Mas é porque, assim, eu acho que acho que eu tinha falado isso contigo, até talvez uma mesa de bar ou coisa do tipo. No outro programa, quando estava só nós dois. O centro tem passado um processo de degradação muito grande, né? Sim. E o Bosque saturou, o Bosque é um bairro antigo, não tem muitas vagas de estacionamento e tudo mais. E as exigências de um lojista hoje, elas são diferentes, né? Por exemplo, a Galeria Centerville tem 85 vagas de estacionamento. Né? Você tem que ter isso, porque se você não tiver estacionamento, você dá fadada a fracasso. Entendeu? Vila Rio, a gente tem 140 vagas de estacionamento, né? A gente vai ampliar ainda, porque está muito pouco. Legal. Entendeu? É difícil você fazer isso dentro de um empreendimento no Bosque. E Rio Branco, ela pode, assim, às vezes eu vejo alguém falar que Rio Branco é uma cidade pequena. Rio Branco é uma cidade de médio porte, entendeu? Consequentemente, você vai tendo uma anarquização do comércio, digamos assim. Você passa a deixar de ser refém daquele comércio central e você começa a fortalecer mais o comércio de bairros e de regiões, né? Então, essas galerias, elas estão abastecendo isso. Galeria não briga com galeria. Localização briga com localização. São coisas diferentes. Sim, verdade. Entendeu? Então, acho que é por isso que Rio Branco está vivendo esse processo no momento. Que legal. Leôncio, coloca pra gente imagem dos empreendimentos da família Lisboa, do Lisboa Empreendimento, começando, Leôncio, pela galeria ali do Imperador Galvez, que por coincidência... Eu mandei um monte de foto aí, eu não vi como é que ficou. Que por coincidência, Alexandre, fica pertinho de casa, às vezes a gente quer levar a patroa, faz os meninos dormir, quer levar a patroa para algum canto, sim. Obviamente que a gente vai para um lugar bem pertinho. Ou então, Leôncio, coloca para a gente as imagens e vídeos dos empreendimentos da família Lisboa.
Estamos na fase final da obra, cuidando de cada detalhe para receber novos negócios. Aproveite, ainda temos salas disponíveis. Essa é a da galeria nova que estamos lançando. Tá aquele jardim no Centerville, mas a gente mudou o nome, vai se chamar Centerville Garden, justamente porque a gente vai trazer muita planta na fachada, né? Sim, massa. Como você pode ver aí nas fotos, vai trazer muita parede verde na frente, né? Eu Acho que gosto essa dá dessa pra ver estética, melhor. acho muito legal. Pois é, porque uma galeria é uma caixa, né? Você tem que colocar um recheio nela, né? Verdade. E o que a gente pensou foi de trazer o verde como um elemento muito forte para ela, né? A junção do verde, o tijolo, vidro, madeira, sempre é uma coisa que fica legal, a iluminação também, né? Previsão, a gente já está com algumas lojas alugadas, né? Eu acho que, se Deus quiser, em junho, julho, a gente vai estar pronto. Se as chuvas deixarem, a gente consegue inaugurar ela nesse período. Que legal, bacana. E aonde? Essa é em frente ao Vila Rio, do lado da Galeria CTV. Eu caçando assim umas coisas, sem querer achei o que não queria, e a foto de Ana Karina pisando lá no Centerville, com o mozão dela. Eu falei, olha, que tem a Defensoria Pública no fundo. Eu falei, tá no Centerville. Ah, mandei pro Cabralística para monitorar a sobrinha, tá? Num bom lugar. Obviamente, no bom lugar, obviamente. Mas, Cabral, vigia aí, vigia a sua filha. Isaac, temos fotos também? Esse daí é o processo. Esse é o processo completo da Culture App, tá? Esse daí é o processo 1. É o processo que todo empresário deveria fazer todo ano, tá? Que é um processo de diagnóstico da própria empresa. Gente, esse diagnóstico me deu não uma dor de cabeça, mas ele me assustou um pouquinho. Porque quando eu montei esse diagnóstico, eu montei em cima de alguns cursos que eu tenho, por universidade de fora, tá? Universidade de Boston, enfim. E aí, quando eu montei, me encontraram no LinkedIn, e aí a IBM queria me vender, queria que eu saísse, né? Que hoje uma empresa que presta serviço para mim é a OpenAI. Queria que eu saísse da OpenAI e entrasse na IBM, que a IBM também tem um núcleo lá de inteligência artificial. E aí eu fiquei assustado, porque eu falei, como é que esses caras me acharam? Legal. E aí foi a IBM e foi um núcleo também da Itália, pedindo para que eu levasse tecnologia para lá. E aí eu já atendi também em Portugal, empresa em Portugal com esse sistema, e me assustou, assim. Eu falei, meu Deus, os caras estão me vendo e eu não tenho nada. Meu Instagram tem o quê? 1.000 seguidores. E lá no LinkedIn não tem quase nada de conexão. Só que daí eu fiz uma postagem lá sobre isso daí, sobre calculadora de marketing e cultura,
Aí eu não sei quem que olhou lá e começou a mandar e começaram a falar comigo, né? Legal. E era meu telefone pessoal que estava nisso daí, então foi um negócio que me assustou um pouquinho, né? Não depende mais do local, da região, estamos todos conectados. Todos conectados. Esse daí é o que a gente tem na Hive, né? A Hivestruck é uma outra startup que essa daí é estritamente acriana, tá? A gente iniciou ela totalmente aqui, que ela trabalha com inteligência artificial, CRM e Controla Mais, que é um controle de estoque inteligente. Então esse daí é uma empresa que meu sócio é acriano, o Neto, e gente, inteligência artificial não é o futuro, é o presente. E hoje, se você não tem uma inteligência artificial na tua empresa, você está ficando para trás. Verdade. Tá hoje. Leôncio, coloca para a gente também imagens do nosso Daniel Cabral, do nosso cabralístico pelo mundo afora. Foi Nova Califórnia. Nova Califórnia. Do Acre Connection para o mundo. Coloca pra gente, Leôncio. A Cacau Feu está preparando uma experiência muito diferente para você. A Cacau Feu apresenta um artista completo e super incrível para vocês. Ele é cartunista, desenhista e caricaturista. E ainda mais! Faz animações incríveis. O nome dele é Daniel Cabral e ele já trabalha em um programa de TV lá em Rio Branco, que é o Acre Connection. E tem um trabalho simplesmente incrível e memorável. No dia 21 de março, neste sábado, a partir das 19 horas. E enquanto isso, você se delicia com os nossos produtos, que são, de tirar o fôlego. Já imaginou sair daqui com uma experiência completa e com uma caricatura sua única e exclusiva? Gente, não perde essa. Te esperamos aqui na Cacau Feu. Legal. Nós temos uma equipe de primeira, TV Rio Branco. É uma equipe maravilhosa, excepcional. Temos uma psicóloga excepcional, que é a Ana Carolina Pisano. O nosso Daniel Cabral, que é um artista cartunista de mão cheia. Ele é diferenciado de todos. É o que tem um bigodão francês. Eu tentei deixar o meu igual ao dele, tá igual ao do Márcio Nunes. É só uns fiapos aqui. Márcio Nunes disse que tá a coisa mais feia do mundo. Perdão, meu amigo, minha amiga, na próxima não terá mais. Falando em Márcio Nunes, eu quero aqui, Carol Pisano, desejar um feliz aniversário para um cara excepcional, Carol. Vai me ajudando aí. Com certeza. Maravilhoso, um cara visionário, uma pessoa que, Carol, ele aposta nas pessoas. Com certeza. É um cara super do bem, com um coração gigantesco. Eu não teria a grandeza que ele tem. Fico até emocionado, porque não teria a grandeza que ele tem de confiar nas pessoas, de ver talento onde elas não têm. Hoje é aniversário do nosso amigo Márcio Nunes. Uma mente empreendedora, né? Verdade. Empreende junto com a gente e participa todas as vezes dessas conexões que a gente faz aqui de maneira tão especial, com um trabalho impecável, né? Dirigindo, coordenando e dando direcionamento para nós, né? Muitas vezes nós estamos aqui, não sabemos qual o caminho, por onde ir, mas o Márcio sempre pega na nossa mão, sempre direciona a gente, diz quando temos que começar e também quando a gente tem que parar. É um cara maravilhoso. Márcio Nunes, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, que você continue com esse espírito amigo, parceiro, de irmão, um espírito fraterno, que Deus te ilumine muito. Com certeza não tem, Carol, não tem um retorno financeiro, porque muitos não dão devido valor a esse grande profissional, mas com toda certeza a moral, a conduta ilibada que ele tem, o reconhecimento é de uma riqueza sem tamanho. E, continuando, eu tenho que chamar, Carol, o nosso artista, cartunista. De talento, né? Falando de talento, empreendedorista, consultorista, mentorista e diaísta, Daniel Cabral. Olha aí, mais um com o nosso... Cadê Márcio? Chega, chama. Aí,
E agora É, só precisa fazer a barba. Eita, agora sem boné. Um Muito obrigado, viu, talento Cabral? excepcional. Muito obrigado. Eita, cara, mais um aí. Depois tem que tirar foto, segunda foto. Isso daqui é... Gostaram? Perfeito. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Isaac. Eu que Essa agradeço. caricatura é um presente do Acre Connection para todos vocês, para vocês empreendedores que fazem do Acre um estado melhor, um estado mais próspero, com toda certeza. Isso é pela força de vocês, pelo talento, pelo trabalho, pelas horas de sono que vocês têm gastos, pela dedicação, esforço que vocês têm empregado, não somente no negócio de vocês, mas na expansão que esse negócio ele atinge para o nosso estado. Obrigado mesmo por empreenderem. É um presente nosso para vocês, para lembrar, né, que vocês são especiais e que fazem do nosso estado um estado empreendedor. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Isaac. Obrigado, doutor. Foi um prazer estar aqui. É sempre bom falar sobre empreendedorismo e tudo que envolve empreendedorismo. E, gente, vamos empreender no Acre. Para com isso. Para de querer sair fora. Aqui tem muita oportunidade. Vamos Concordo. crescer. Verdade. E falando em empreendimento, em oportunidade, em empreendedorismo, não posso deixar de falar para você que está nos assistindo, bateu aquela fome? Sabe aquela fomezinha que bate às vezes à noite? Às vezes não, todo dia? Aí você faz como eu. Pega o telefone e liga para o nosso Lourão Lanche, que com certeza é o melhor lanche da cidade, aqui com a nossa amiga Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Dr. Robson. Mais uma vez aqui, né? É muito gratificante estar aqui apresentando mais uma vez o nosso produto, que é o maior sanduíche do Acre, né? Esse aqui é o Big Lourão Especial. E eu acredito que é isso, né? Como eu sempre falo, sempre empreender, sempre ter coisas novas para trazer para os nossos clientes, né? Que legal. Com certeza, o melhor lanche da cidade. Leons, coloca o card aí na tela para você que quer pedir o melhor lanche da cidade. Faça como eu, ligue para o Lourão Lanche, 68999339190 e o 6899-226-2367. Você vai ter o melhor lanche da cidade. Faça como eu, ligue e peça um lanche maravilhoso, algo delicioso. Tem lanche gourmet, tem pizza, tem panqueca, tem lanches maravilhosos. E aí você também pode pedir, depois do lanche, também peça um açaí, né? Depois de um doce, depois de um salgado, vem um doce. E eles têm um doce excepcional, que é um açaí maravilhoso. Você não vai se arrepender. Voltando para cá, já encerrando. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Obrigado a vocês, Isaac. obrigado, Isaac, também pelo bom papo aqui. Obrigado a todos. Tá? Foi muito bom participar. Obrigado, Carol. Obrigado, Daniel Cabral. Obrigado a todos vocês. E a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Que Deus te guarde, Deus te prospere em tudo que você fizer. Até a próxima.